Fala, Medcofer! Hoje a doutora Nicole vai resolver com você algumas questões de ginecologia endócrina, um tema que adora cair nas provas de GO do R1. Síndrome de Swyer, Rokitansky, causas de amenorreia, alterações fisiológicas, alterações patológicas, as principais doenças que caem nessas provas. É uma questão que é importante você saber, porque adora cair, e se cair, você vai bater o olho e vai lembrar de algumas dessas questões que ela vai resolver aqui com você. A doutora Nicole está finalizando a residência de ginecologia obstetrícia na USP. Ela manja desse assunto, ela vai pegar na tua mão e vai resolver com você essas principais questões. São questões quentes, questões de alta probabilidade aí desse tema de ginecologia endócrina na prova de residência. Tamo junto contigo, qualquer dúvida, só mandar pra gente, estamos aqui disponível para responder nessa caminhada junto à sua aprovação. Vamos com tudo, senta, presta bem atenção, anota todas as dúvidas e qualquer coisa, chama a gente no Instagram, chama a gente no suporte, chama a gente no canal de dúvidas dos alunos e vamos com tudo rumo à sua aprovação nesse final de ano. Olá pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou médica formada pela USP, é minha casa do coração. Atualmente eu estou no fim da minha residência de ginecologia e obstetrícia, também no HC, na FMUSP. E a gente teve essa ideia de marcar esse encontro aqui com vocês, da gente conversar sobre alguns temas aí que geraram mais dúvidas desse começo aí do curso de ginecologia. A gente enviou um forms, né? Uns dias antes para coletar as principais dúvidas que vocês tiveram. A gente teve bastante dúvida, achei bem bacana, estão todos aí empenhados nos estudos. Aqui eu reuni as principais para a gente conversar. Eu não preparei slides, né? A ideia não é ser uma aula teórica, até porque você já tem bastante aula, né, para ver na plataforma. Aqui eu trouxe algumas questões do QBank mesmo, em que a gente vai resolver junto a questão. Eu vou mostrar aspectos do enunciado que vão ajudar aí a responder, a ler as alternativas. E também, claro, a gente vai responder as questões que eu separei aqui, que vocês enviaram para a gente pelo Forms. Tá bom? Então, começando aqui, as questões que eu separei, as principais, foram nos temas da ginecologia endócrina, porque vocês devem ter percebido que a ginecologia endócrina é algo assim, parece um bicho de 7 cabeças, né? É difícil, a gente assiste, a gente lê o conteúdo e gera sempre dúvidas e mais dúvidas, porque é um assunto realmente muito extenso, né? E é normal que gere bastante dúvida mesmo. A gente não espera que vocês aprendam todo o conteúdo assistindo uma aula. Uma dica que eu dou é que assistem às aulas, leiam os materiais, resolvam as questões. E nesse começo, não se fiquem aflitos de ter que sempre revisar aquele conteúdo. Então, por exemplo, estou resolvendo questões de amenorreias, aparece lá, síndrome de Savage. Nossa, o que é isso? Aí já não lembra mais os detalhes da síndrome, de cariótipo, de caracteres sexuais. Não tem problema. Olhe no seu material, revisa lá o que significa e volta e responde a questão. Vocês vão fazendo esse caminho até vocês perceberem que naturalmente vocês não vão precisar mais fazer isso. O conhecimento vai estar lá junto com vocês já, porque vocês já revisaram várias vezes esses assuntos. Então, vamos parar de enrolar, né? Então, vamos direto ao ponto. Aqui, então, a primeira questão que eu trouxe aqui é uma paciente de 19 anos. Ela procurou... Todo mundo vendo a minha tela? Maravilha. A paciente de 19 anos, ela procurou um ambulatório de ginecologia por nunca ter menstruado. Então, 19 anos, nunca menstruou. Possivelmente, aí a gente já pode pensar numa amenorreia primária. Ela nega comorbidades ou cirurgias prévias, ainda não iniciou relações sexuais. Ele conta do exame físico pra gente, que tem uma altura de 1,75 m, ela pesa 60 kg, uma PA normal, abdômen sem alterações, mamas simétricas, então tem mamas sem alterações da palpação. Na genitália externa tem um trofismo adequado, o ímã perfurado, e o estágio de Turner, então ela tem desenvolvimento mamário, né, estágio 4, e não tem amplificação desenvolvida, né, P1. Na investigação com exames laboratoriais de imagem cariótipo, foi feito o diagnóstico de síndrome da insensibilidade androgênica. Então a questão já dá o diagnóstico pra gente, já fala que é uma síndrome de Morris, né, o síndrome da insensibilidade androgênica. E pergunta,
o desenvolvimento mamário nessa paciente ocorre por ação. Então, da onde que vem o tecido mamário nas pacientes que têm síndrome de Morris, síndrome de sensibilidade androgênica? Se a gente for lembrar, nessa síndrome as pacientes têm um cariótipo 46XY, ou seja, então elas têm a presença aí de um cromossomo Y. Então, se tem um cromossomo Y, elas vão ter lá o hormônio antimuleriano, então elas não vão ter órgãos genitais internos femininos. Então, aquela paciente que não vai ter útero, vai ter uma vagina curta, que a gente chama. O que é essa vagina curta? Se a gente for lembrar, lá, os ductos mullerianos, eles formam útero, tubas e o terço superior da vagina. O terço distal da vagina não vem dos ductos mullerianos, eles vêm do seio urogenital. Então, por isso que essas pacientes com cariótipo 46XY, elas têm a vagina curta. Elas não têm pilificação, porque a pilificação vem dos hormônios androgênicos, mas nessas pacientes, que o próprio nome já diz, síndrome da insensibilidade aos androgênios, então os androgênios, eles não têm ação no seu receptor. Então, a paciente não vai ter pilificação. Mas então, de onde vem o tecido mamário? Que é a pergunta da questão. O tecido mamário, para a gente desenvolvê-lo, tem que ter a presença obrigatoriamente de estrógenos. Então, onde que vem os estrógenos nessas pacientes? Vem principalmente da conversão aí do androgênio produzido no tecido periférico a partir da ação da enzima aromatase. Então, as alternativas: dos estrogênios produzidos pela suprarrenal, dos estrogênios produzidos nas gônadas, dos estrogênios produzidos no tecido periférico a partir dos androgênios circulantes e nas gônadas, ou dos estrogênios produzidos no tecido periférico a partir do estradiol gonadal. Então, é dos estrogênios produzidos no tecido periférico a partir dos androgênios circulantes. Deixa eu ver. Essa é a resposta da nossa questão. Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? Então, a próxima questão que eu preparei para vocês é aqui a de número 22. Beleza. Então, aqui fala uma adolescente de 16 anos que ela procurou atendimento médico por ainda não ter menstruado. Ela tem vida sexual ativa. Ela conta pra gente uma dor à penetração, não conseguindo consumar o ato sexual. No exame físico, tem desenvolvimento de mamas, pelos pubianos, tem pelos pubianos estágio 5º de Turner e vagina em fundo cego. Aí ele pergunta: o diagnóstico e o cariótipo esperados são? Então, vamos lá. Uma paciente de 16 anos que ainda não menstruou. Então, uma amenorreia primária. Aí ele conta pra gente que tem desenvolvimento de mamas, beleza, e tem pelos pubianos estágio 5º. Então, tem caracteres sexuais secundários. Mas a vagina aqui é em fundo cego. Então, que pergunta o que é o possível diagnóstico dessa paciente. Então, a paciente que a amenorreia primária com caracteres sexuais secundários, a gente vai lembrar daquele fluxograma. E conta que a gente não sabe se ela tem útero ou não, mas deixa a dúvida por conta dessa vagina em fundo cego. A resposta para essa questão é a síndrome de Rokitansky. Vamos entender direitinho por quê. Então, o que acontece na síndrome de Rokitansky? As pacientes têm um cariótipo 46XX, mas essa paciente tem uma agenesia, ali, um problema na formação dos ductos de Miller. Então, essas pacientes, elas não vão desenvolver aí os órgãos genitais internos, mas as gônadas das pacientes com síndrome de Rokitansky, elas estão funcionando normalmente. Então, a produção hormonal dela continua acontecendo. Então, são as pacientes que não precisam de uma terapia de reposição hormonal. Então, elas têm estrogênios. Vamos entender as outras. Digenesia gonadal pura, 46XX. Então, na digenesia gonadal, a gente tem que as gônadas, elas não funcionam. Então, são chamadas gônadas digenéticas ou gônadas em fita. Não vai acontecer uma produção hormonal nessas pacientes. Então, são pacientes que vão precisar, no seu tratamento, de fazer uma terapia de reposição hormonal para não ter aí os malefícios de um hipoestrogenismo. O que é a síndrome de Swyer? Então, a síndrome de Swyer é uma situação de uma digenesia gonadal, só que com o cariótipo 46XY, que a gente pode ter a digenesia gonadal pura, com cariótipo 46XX, e uma digenesia gonadal, que é com cariótipo 46XY, que é o que a gente chama especificamente de síndrome de Swyer. Então, a síndrome de Swyer, guardem, tem Y em Swyer, então o cariótipo é 46XY. Qual que é algo interessante dessa síndrome? Então, as pacientes têm um cariótipo 46XY,
As gônadas, então, serão testículos, mas veja, é uma disgenesia gonadal. Então, esses testículos, eles não vão ser funcionantes. Se eles não vão funcionar, eles não produzem o hormônio antimülleriano. Se eles não têm o hormônio antimülleriano, que é aquele contra os ductos de Miller, então as pacientes com síndrome de Swyer, eles vão ter aí desenvolvimento de útero e tubas. Isso é diferente da síndrome da insensibilidade aos androgênicos e a síndrome de Morris, que a gente viu na questão anterior. Por quê? Na síndrome de Morris, as pacientes também são 46XY, mas o Y funciona, então eles vão ter hormônio antimülleriano. Se eles têm hormônio antimülleriano, então aí eles não têm os órgãos genitais internos de úteros e tubos uterinas e terço superior da vagina. Então essa é a principal diferença, síndrome de Swyer de síndrome de insensibilidade androgênicas ou síndrome de Morris. A síndrome de Rokitansky, né, que é a resposta à nossa questão, que a gente viu, uma paciente com amenorreia primária, com caracteres sexuais secundários, e o enunciado só fala pra gente uma vagina curta. Então, deixa a dúvida aí se tem órgãos genitais internos ou não, mas possivelmente não, né, que a gente viu que é a resposta da questão. Insensibilidade androgênica, que é a síndrome de Morris, aí o cariótipo vai ser 46XY, mas na síndrome de sensibilidade androgênica, as pacientes, elas não têm pelos, né, por conta da não ação dos hormônios androgênicos, então não bate com a questão, porque aqui fala que são pelos pubianos estágio 5º de Turner. Beleza, pessoal? Agora vamos para comentar mais uma questão. Deixa eu procurar aqui para vocês. Questão de número 26. Então, traz pra gente uma jovem de 24 anos, com amenorreia secundária há 7 meses, que realizou o beta-HCG que já veio um resultado negativo. Então, o principal diagnóstico que a gente tem que excluir uma paciente que conta uma amenorreia secundária é a gestação. Então, aqui ele já entregou pra gente que o beta-HCG é negativo. Falou também que o cariótipo está normal, que o ultrassom transvaginal evidenciou um útero de volume normal e um ovário de aspecto habitual com volume reduzido. Então, cariótipo normal, um ultrassom aí tem útero ok, só esses ovários que chamam um pouquinho a atenção, que fala que é um volume reduzido. O resultado da dosagem da prolactina foi normal e a dosagem de FSH foi de 74. A principal hipótese diagnóstica é, veja, o enunciado ele não vai dar informações de graça pra gente. Né? Por que ele falou que a dosagem de FSH é 74? Às vezes a gente não consegue lembrar, decorar valores de referência de todos os hormônios, né? É impossível a gente saber de tudo isso. Mas sim, se ele deu essa informação, possivelmente porque esse valor está alterado. Se a gente for lembrar, ele está alterado porque ele está muito aumentado. Né? Valores de FSH acima de 25, outras referências falam acima de 30, já contam pra gente que é um valor aumentado, que tem algum problema aí, às vezes, em compartimento ovariano. Né? Tá ocorrendo uma liberação aumentada desse hormônio do FSH pela hipófise, possivelmente por uma falta de ação aí no compartimento ovariano. Então, diante disso, o que a gente pensa principalmente? A nossa principal hipótese é uma insuficiência ovariana, que essa é a resposta da nossa questão. Então, o que a gente tem que entender na insuficiência ovariana? A gente vai ter níveis elevados de FSH, né, das gonadotrofinas. Ela é uma causa de amenorreia secundária. A gente tem que atentar quando isso acontece de maneira muito precoce. Que o corte dessa idade para falar que é precoce é antes dos 40 anos de idade. Então, a gente fala que é uma insuficiência ovariana prematura. Quando acontece ainda antes disso, antes de 30 anos, aí sim a gente tem que investigar possíveis causas de alteração cariotípica, por exemplo. Mas por que não pode ter outras questões? Então, anovulação crônica. Quando a gente pensa uma paciente com amenorreia secundária com anovulação crônica, o principal diagnóstico que tem que vir na cabeça de vocês é a síndrome dos ovários policísticos. Mas, no geral, na SOP não tem uma elevação desses níveis de FSH, que a gente viu aqui no enunciado. Ímen perfurado. Muito difícil que seja ímen perfurado, né? Uma paciente com amenorreia secundária. Então, assim, ela já menstruou antes, ela já teve a menarca. As pacientes com ímen perfurado, geralmente não têm a menarca, não tem a primeira menstruação. E a anorexia nervosa é mais uma causa de amenorreia secundária, mas de causa hipotalâmica. Mas o enunciado ele vai dar outras pistas pra gente, né? De uma paciente que às vezes é uma atleta profissional, tá passando por um momento muito estressante na vida, alterações aí de níveis de estresse, então que não é o caso aqui dessa questão. Beleza, pessoal?
Mais uma questãozinha, então, de número 29. Agora, então, um tema de ciclo menstrual. A gente vai indo e voltando nesses temas da ginecologia endócrina. Ciclo menstrual é um tema muito extenso, é um tema muito difícil também. Eu vi níveis de questões dos mais variados aí nas provas, desde o basicão de ciclo menstrual até detalhes mesmo, né, de regulação, de alterações, variações hormonais. Então, também é um assunto que tem que ler várias vezes, rever a aula, ver os gráficos, porque realmente é um tema bem extenso e um tema que a gente não consegue aprender numa primeira passada, numa primeira lida, tá bom? Então, eu trouxe aqui. Uma imagem abaixo representa o desenvolvimento folicular. Dado que o folículo primário é avascular, a obtenção de nutrientes e a liberação de excretas nessa fase é feita com base. Então, aqui, uma imagem, né, desse livro de endocrinologia, muito bom, inclusive, do desenvolvimento folicular. Antes de a gente responder essa questão, eu vou aproveitar aqui para a gente trazer uma dúvida que apareceu para a gente no Forms, em que um aluno perguntou. Deixa eu procurar aqui. Diga dúvidas. Que tinha dúvidas para a gente conversar sobre tópicos de gametogênese, que tinha dúvidas sobre tentar entender e guardar os vários nomes de folículos pré-entral, folículo maduro, a foliculogênese como um todo. Então, alguns conceitos importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro, gametogênese não é a mesma coisa que uma foliculogênese, né? Então, o que é a gametogênese? É o processo da gente formar gametas. Se a gente for lembrar lá das aulas do começo da faculdade, o gameta, por definição, é aquela tipo celular que tem a metade da sua carga cromossômica do que a célula diploide, né? Então, ele é haploide, então ele tem a metade daquela carga cromossômica. Então, para a gente formar gametas, tem que ocorrer a divisão meiótica, em que a gente vai ter essa redução dessa carga cromossômica. Então, gametogênese é todo esse processo que vai gerar, então, o gameta. Como que acontece? Então, lá, quando a menina, né, aqui falando do desenvolvimento feminino, a menina, quando ainda está na barriga da mãe, quando ela ainda é um feto, já começa a ter a produção desses gametas. Primeiro, aquelas células germinativas que vão dar origem às gametas, elas se multiplicam aí em número, elas ficam, então, sofrem processos mitóticos. Lembre, a mitose, ela é uma divisão, um tipo de divisão celular que conserva o material genético. Então, elas se multiplicam muito aí por mitose, e elas vão, então, iniciar o processo de divisão meiótica. Então, o que acontece? Lá no período, enquanto feto, elas dão início à divisão da meiose 1, e elas ficam estacionadas, paradas na fase de prófase 1. Né? A gente tem as 4 fases lá da divisão celular. E ficam quiescentes ali, quietinhas na fase de prófase 1, e é assim que passa toda a infância da menina. Quando, então, tem um start para começar a puberdade, aí os gametas vão, então, retomar esse processo de divisão, que é o que acontece a cada ciclo menstrual. Então, aquela célula lá, o ovócito primário, que está estacionado na fase de prófase 1, nesse processo aí, para ocorrer a ovulação, ele retoma essa divisão e ele para lá no folículo a sua divisão em metáfase 2, da meiose 2, então na fase de metáfase. Então, todo óvulo que é liberado, ele é liberado na fase de metáfase 2. E só vai terminar, completar a divisão meiótica quando então acontecer uma fecundação, que é o encontro com a outra metade da carga cromossômica do gameta masculino. Beleza até aí? Então, isso é a gametogênese. O que é a foliculogênese? A foliculogênese é o que ocorre em todo o ciclo menstrual da mulher, que é esse desenvolvimento folicular. Então, o folículo é aquela unidade funcional do ovário. Então, é ele que vai ali nutrir e garantir o desenvolvimento do óvulo para que a gente tenha todo mês a liberação, a ovulação. Só que esses folículos, eles já não nascem prontos, né? Ele não é uma célula que está pronta desde que a menina nasceu e tá só esperando começar a puberdade para de repente ali desenvolver o óvulo e liberar. Não, ele passa por um processo aí também de desenvolvimento, de crescimento desse folículo. Né? E não são todos os folículos que passam por esse desenvolvimento, esse crescimento todo mês, né? Senão, se fossem todos os folículos, a gente só teria uma chance de engravidar na vida, né? De repente, todo o nosso pool folicular se desenvolvesse, crescesse, fosse liberado, isso a reprodução não seria possível, né? Então, o que acontece? Para a gente escolher
qual folículo que naquele mês em que a mulher vai menstruar e vai ovular, a gente então tem aquele processo que a gente chama de dominância folicular. Por que eu tô falando tudo isso? Porque também a escolha dessa dominância folicular, que é o folículo que cresceu, que se desenvolveu mais, também faz parte aí desse processo da foliculogênese. Então, o que a gente tem na foliculogênese? A gente tem o folículo primordial, que é lá o começo de tudo, né, que é onde ele fica em estágio de repouso, ali próximo da infância feminina. Na puberdade, a cada ciclo menstrual, então ele vai se desenvolver. Então, ele começa os seus estágios de desenvolvimento, então ele passa por várias fases, né, no geral, assim, um resumo. Um folículo primário, secundário e terciário. Sendo que o que é importante, que eu já vi questão em prova cobrando. Esse desenvolvimento folicular inicial, né, ali do começo, do folículo, ele começa a crescer, ele começa a expandir as células ali da teca, da granulosa. Esse estágio inicial do desenvolvimento folicular, ele ocorre independente de gonadotrofinas. Então, ele não depende de estímulo de FSH e LH para acontecer esse desenvolvimento, esse recrutamento desses folículos no início. Mas depois, na continuação desse desenvolvimento, na fase de folículo secundário, aí sim a gente vai precisar os hormônios das gonadotrofinas, tá? Então, isso eu já vi a questão. Então, o que depende ou não depende de gonadotrofinas nessa fase de desenvolvimento folicular. Mas também tem outros nomes que às vezes confundem mesmo, né? Coisa que tem muito nome e às vezes a gente não entende muito bem o que é. Vocês devem ter visto questões que falam de folículo pré-antral, folículo antral. O que é isso? Antro é aquela cavidade que forma no folículo a partir do estágio de folículo terciário. Então, basicamente, folículo primário e secundário são folículos pré-antrais, são porque eles aparecem no estágio de desenvolvimento folicular antes do aparecimento daquele antro. Folículos antrais são aqueles que acontecem a partir aí do estágio de folículo terciário, quando o folículo então já começou a se desenvolver mais. Beleza, pessoal? Então, revisado tudo isso, aqui a gente tem então essa imagem que pergunta aqui pra gente. Dado que o folículo primário ele é avascular, a obtenção de nutrientes e liberação de excretas é feita com base. Então, uma questão muito, muito específica, né? Que vai garantir aí o diferencial de vocês. Então, faz parte desse crescimento folicular a formação aí de gap junctions, né? Das junções comunicantes entre as células, justamente para garantir esse aporte aí de nutrientes dessas células, né? Então, a resposta correta aqui para essa questão de como que acontece é a difusão